Oh, glórias! Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus pelo nosso presbítero, irmão Isaac, vindo ali da sede Caldas da Rainha, para a oportunidade para falar a palavra do Senhor. Deixa Deus te usar nesta noite. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas novas para nós nesta noite, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu apresento o teu servo agora diante do Senhor Jesus. Usa o teu servo como o Senhor sempre tem usado, Senhor. Que ele seja um atalaia, um profeta. Usa a boca dele nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus se faz presente no arraial. Aleluia. A presença do Senhor é notória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me sinto bastante alegre por mais uma vez poder estar aqui para ministrar a palavra bendita do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Atos, capítulo 16, o seu versículo 31. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Quem achou, diga amém. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, evangelista Deus, que Deus abençoe a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor e a vida de todos. Aleluia. Que diz o seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mais uma vez. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, vírgula, tu e a tua casa. E lhe falaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Amém? Sente dando aquele glória a Deus. Irmãos, o texto do qual nós acabamos de ler, eu estou muito alegre porque eu já ouvi Deus falar aqui nessa noite. E quem é de Deus é sensível para ouvir a voz dele. Aleluia. O texto a qual nós acabamos de ler traz a história de Paulo, um pedaço da história de Paulo, quando ele parte em uma viagem juntamente com Silas, e ele passa em algumas cidades, e o Espírito Santo ele proíbe de pregar em algumas cidades. E às vezes o Espírito Santo faz isso. A gente vai falar para alguém e o Espírito nos barra. Ó, tenha calma, ainda não é hora. E o Espírito Santo barrou Paulo por 2 vezes em 2 cidades de pregar o Evangelho. E ele segue o seu caminho para o lugar que o Senhor queria ele. Em um certo lugar, Paulo tem um sonho. E nesse sonho, nessa visão, Paulo ele vê um homem em sua frente em pé e fala: vem para a Macedônia e nos ajuda. Olha, Paulo, vem para a Macedônia e nos ajuda. E Paulo, como ele não é uma pessoa desinteligente, nem besta, ele segue porque ele segue a visão. Porque ele percebe que há algo sobrenatural naquilo. E ele segue para a Macedônia. Quando ele chega em Macedônia, ele começa a pregar a palavra do Senhor para algumas pessoas, para algumas mulheres. E algumas mulheres, elas aceitam a palavra e uma delas ainda convida a repousar em sua casa. E a palavra do Senhor diz que Paulo, logo de manhã, depois da sua oração, ele segue para as praças para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. E uma certa jovem que ali estava, oprimida por Satanás, sendo usada por vários senhores para adivinhar vidas e histórias e futuros de outras pessoas, ela percebeu que Paulo estava ali e começou a gritar: olha, ali vai um homem de Deus, olha, acreditai nele porque ele é o homem de Deus. E a palavra do Senhor é assim de dizer que é por
aquela mulher que era usada por demônios, que era usada por Satanás, olhava para Paulo e dizia assim: olha, acreditai nele, porque ele é um homem de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aquela menina estava mentindo? Aquela menina estava mentindo? Paulo era ou não era homem de Deus? Mas quem é que estava usando aquela menina? Era o Espírito Santo ou era o Espírito de Satanás? Só que Paulo, como homem de Deus que era, um certo dia se incomoda com aquela situação e vai até aquela jovem e coloca a mão sobre a cabeça da jovem e expulsa no nome de Jesus aquele demônio. E aquele demônio se parte retirada e a menina, a partir daquele momento, é livre. Glória a Deus. Momentos de alegria. A menina pula porque agora, ficou liberta. Aleluia. A alegria no coração daquela jovem, porque realmente ela foi liberta de uma possessão. Ela, além de ser escravizada por Satanás, ainda era escravizada por senhores que lucravam com a adivinhação daquela jovem. E deixa eu falar uma coisa: eles lucravam. E quando Paulo ele fala do amor de Cristo, ele repreende aquele demônio, o que é que acabou? Motivo de alegria, era para todos estar alegres, porque aquela menina está liberta. Mas agora Paulo é agarrado, juntamente com Silas, levado para junto dos príncipes, e é julgado. Olha, esses homens nos afrontam, esses homens prejudicam o nosso negócio, esses homens, eles tiram o foco da nossa vida, eles acabaram com o nosso lucro. E sabe o que é que Paulo, para onde levaram Paulo? Para um lugar apanhar. Depois dali é levado para uma prisão e é encerrado lá. O camarada era tão perigoso que amarrava o seu pescoço e os seus pés. Só para tu ter ideia como é um crente de verdade, homem de Deus. O camarada é tão perigoso que quando Satanás ele vai te amarrar, ele te amarra como se fosse o pior cidadão da terra, o pior marginal da terra. Só que lá dentro daquela prisão, Paulo olha para Silas e fala assim, aí eu conjecturo: ô Paulo, tu está bem? Aí Silas, aí Paulo, estou bem, Silas. Ô Silas, tu tem voz para cantar? Aí Silas, eu tenho voz para cantar, e tu tem voz para orar, então vamos orar e vamos cantar. Aí a palavra do Senhor Jesus disse que Paulo e Silas cantavam e oravam. Cantava e orava, cantava e orava. E quando de repente veio do céu um vento que fez aquela terra tremer, houve terremoto naquela prisão, as cadeias se abriram, as correntes caíram, e Paulo estava livre pelo poder da oração e tudo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você parou para observar, mas eu vou levando você numa trajetória. Às vezes Deus coloca a gente em lugares que a gente não entendemos. A gente quer ir para um canto, mas Deus ele fala, não. A gente quer ir para outro, a gente fala, não. Deus, o Espírito Santo fala, não, não é hora, não é. Volta. Aí o Espírito Santo nos leva para um lugar que a gente chega lá e fala, mas o que é que eu vim fazer aqui? Eu não senti nada ainda do Espírito. O Espírito não deixou pregar lá, não deixou pregar aqui. Aqui nem me proibiu e nem disse que podia, nem disse que não podia. Eu estou aqui, mas eu ainda não sei o que fazer. Está Paulo andando para lá, prega a palavra aqui, prega a palavra ali. E o engraçado é que mesmo Paulo sem saber, ele pregava. Mesmo Paulo sem saber o que ele foi fazer ali, ele não se aquietou porque não sabia. Ele continuou falando, pregando o evangelho para aquele povo. Quando foi um dia, aparece essa menina, Paulo repreende, é levado para dentro da prisão, coloca lá dentro. Tu acha que ele foi para a prisão em vão? Tu acha que Deus não sabia que Paulo iria para lá? Era da vontade de Deus que Paulo fosse para a prisão. Grande Deus. Às vezes você se interroga porque
Às vezes você fica murmurando porque está passando grandes maus bocados. Mas eu vou falar novamente para você, é da vontade de Deus que você esteja aí. E mesmo que você não entenda, mesmo que você não entenda o porquê você está passando por isso, a única coisa que você tem que fazer é cantar e orar. Porque Deus sabe por que você está aí. Grande Deus. Uma certa vez, voltamos lá no passado, no Egito, está Moisés para salvar o povo. Moisés vai salvar o povo do Egito. Só que a palavra do Senhor diz que Deus endureceu o coração de Faraó para não permitir. Deixa eu falar, não foi Satanás que endureceu o coração de João, foi o próprio Deus que endurece o coração dos nossos inimigos. Porque quanto mais nós sofremos por amor a essa palavra, mais benefícios e mais vitórias chegarão para nossas vidas. Porém, todas as vitórias que vêm para nossas vidas chegam com grandes responsabilidades. E o Espírito Santo não coloca nada nas suas mãos se você for uma pessoa irresponsável. O Espírito Santo ele não te dá nada, ele não te delega nada se você for uma pessoa irresponsável. O Espírito Santo ele só usa quem é responsável, aqueles que trabalham por amor, com gratidão, aqueles que não reclamam porque foi pedido alguma coisa, aqueles que não reclamam porque foi mudado alguma coisa, aqueles que preferem adorar ao invés de estar murmurando. Às vezes a gente fica perguntando ao evangelista desse, por que eu estou passando por isso? Lembra de mais uma vez voltando lá para o Egito? O povo de Israel marchando, passou o mar vermelho, uma maravilha. O que é que aquele povo deveria estar? Alegre, contente, porque tirou o pé do Egito e colocou o pé onde? No deserto. Chega à frente o mar vermelho, uma maravilha, porque vem Faraó. Aí o povo começa a ficar meio atemorizado, com medo, porque Faraó está vindo aí para matar. Olha para um lado, está lá montanhas. Olha para o outro, deserto levando para o Egito. Olha para frente o mar vermelho. Aí Moisés se desespera. Sai para um canto e vai orar. Qual é a oração? Imagina qual foi a oração. Senhor, o que é que eu vou fazer? Ô Jesus, o que é que eu vou fazer, Senhor? Aí imagina, o Senhor Jesus olha para Moisés e falou: ô Moisés, por que tu clamas a mim? Ô Moisés, por que tu está clamando a mim? O que é que tu tem nas mãos, Moisés? Aí Moisés, uma vara. Observa o desespero que faz. Observa o que é que a murmuração faz. Observa o que é que reclamar faz. A chave da vitória, os benefícios. Olha, deixa eu falar. O resultado já estava na mão de Moisés. Mas o desespero, Senhor. A chave da tua vitória está nas tuas mãos. Mas o desespero, aleluia. Você está entendendo? A bênção, a resposta já está nas tuas mãos. Mas a murmuração faz você olhar para o lado. A murmuração faz você deixar de ver que já está aí. Aí Moisés, Deus olha para Moisés, olha Moisés, fala para o meu povo marchar, fala para o povo de Israel que marche. O povo de Israel começa a marchar. Moisés levanta o seu cajado, o mar vermelho se abre, o povo passa. E o que é que acontece? Quando ele passa, vitória novamente. Não, ele pisa novamente no deserto. Aí a palavra do Senhor diz lá em Êxodo 13 assim: olha, existia um caminho muito próximo para Israel se aproximar da terra prometida, evangelista. Era um espaço de tempo, era 2 dias de caminhada. Só que o Senhor ouviu no coração daquele povo o desejo, a maldade, a covardia, a timidez, a vergonha, que no meio do caminho iria encontrar os filisteus. Os filisteus iriam partir para a guerra, eles iam arrazoar em seus corações: não foi para isso que eu nasci, voltarei para o Egito. Aí a palavra do Senhor diz: ó, ceguei os olhos de Israel. E aí Israel ficou marchando, rodeando o deserto, velho. É por isso que tu está aí, ó, rodeando o deserto. Grande Deus. O Senhor te cega.
Porque sabe que se tu chegar próximo dessa bênção, tu desvia. O Senhor cegou o povo de Israel, porque se Israel seguisse por aquele caminho próximo, iria querer desviar do caminho, iria querer voltar novamente para a escravidão, voltar novamente para a perdição. Por conta de um negócio chamado murmuração, reclamação, falta de gratidão. Grande Deus, aleluia. Paulo tinha todos os motivos de quando as cadeias se abriram, missionário, as correntes caíram, agora a gente foge, partir amigo. As correntes já estão quebradas, a prisão já está aberta, o que é que a gente está fazendo aqui? Aí a palavra do Senhor diz que vem um homem, o propósito da missão de Paulo lá em Macedônia. Veio um homem desesperado que recebeu a ordem do rei para que guardasse aqueles homens com 7 chaves. E agora vê que a sua prisão está quebrada, está aberta, as cadeias. Aí ele começa a se desesperar, porque, como é? E agora o que é que o rei vai falar? O rei vai me matar, porque os presos fugiram. Aí a Bíblia diz que ele lança a mão e uma espada e vai para se matar. Quando ele vai enviar a espada, a palavra do Senhor diz que Paulo grita lá de dentro: ei, não faça tal coisa, nós estamos aqui. Quando aquele homem percebe que Paulo estava lá dentro com todos os presos, aquele homem parte, pede para que ligue as luzes e parte em direção a Paulo, dobra o seu joelho e fala: o que é que eu tenho que fazer para poder ser salvo assim como vocês são? Tem pessoas que estão assim, querendo chegar para ti e perguntar: o que é que eu devo fazer para eu ter o mesmo Senhor, para eu ter a mesma paz, para eu ter a mesma alegria que você tem? O que é que eu tenho que fazer para eu ter a mesma alegria? Tem pessoas que estão querendo falar isso contigo, só que você está murmurando nessa prova, você está reclamando nessa prova. Enquanto você reclama, pessoas morrem, vai para a perdição sem o Senhor Jesus. Enquanto você murmura, as pessoas estão morrendo. Porque é nessa prova que Deus te colocou, que Ele quer salvar almas. É nessa prova que Deus te colocou, que Ele quer levantar almas. Aleluia. E a gente se preocupando com o quê? Com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de beber, o que foi falado agora no estudo, um estudo maravilhoso. Estamos se preocupando com coisa que Deus já sabe. Deus já sabe o que é que nós precisamos. Deus já sabe das nossas necessidades. Deus já sabe de tudo. A palavra do Senhor diz: olha, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta cada dia o seu próprio mal. Vivam hoje, adore hoje, busque hoje, evangelize hoje, pregue hoje. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente quer ir longe. A gente quer ir longe para pregar o evangelho. A gente quer parar muitos aí fora pregando o evangelho, quando Cristo Ele quer te usar para salvar aquele vizinho lá. Quando Cristo Ele quer te usar para salvar aquele colega seu de trabalho lá, aquele colega de escola lá. A gente quer ir muito longe, quando Deus Ele quer usar quem está próximo de nós. Quando Deus Ele quer te usar para falar com quem está próximo de nós. Pessoas, nós queremos salvar. Uma coisa muito boa, esse celular é muito bom, eu estou pregando, muitas pessoas vão ter acesso a essa pregação. Aí muitas pessoas lá hoje vão ouvir essa pregação, vai se arrepender, vai querer se render aos pés do Senhor. Mas o que está do meu lado? Quem mora do meu lado? Quem vive comigo? Como é que anda? Os nossos filhos? Mais vezes entregamos para esse celular que o que nós pais às vezes deixamos. Aí começa a ter informações desnecessárias para o momento deles. Começa a ter responsabilidade sem necessidade, porque informações traz conhecimento e conhecimento traz responsabilidade. Tem criança que está começando a ter desejos que não era para ter, porque aprendeu, porque ouviu, os pais não. Jesus fala, Senhor.
Deus quer salvar vidas através da tua vida. Aleluia. Deus quer salvar vidas através da tua história. Deus quer libertar vida através da tua vida, da tua casa. Pessoas vão olhar para ti e não vai te ver. As pessoas vão ver o brilho do Espírito Santo na tua presença. Glória a Deus, aleluia. Quando tu chegar em algum lugar, as pessoas têm que sentir Deus na tua vida. Não devemos nos envergonhar desse evangelho. Paulo olha para aquele homem e fala assim: olha, creia no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e serás salvo. Às vezes a gente prega de forma errada, interpretando de forma errada. Porque infelizmente nós vivemos numa cultura em que as pessoas não gostam muito de buscar, né, de crescer no conhecimento, infelizmente. E por conta dessa falta de conhecimento, por conta dessa falta de buscar sabedoria, de meditar na lei do Senhor, às vezes nós falamos algumas coisas erradas. Olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, e achamos que se nós crermos, eu e a minha casa será salvo. Só que a salvação ela é individual, né? Aí eu falei para vocês aqui que crê no Senhor Jesus e serás salvo, vírgula, tu e a tua casa. Pega esse tu e a tua casa, coloca lá no início e fala assim, ó, tu e a tua casa, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Aí a palavra do Senhor diz no próximo versículo, olha, e ele pregou o evangelho, e eles pregaram o evangelho dentro daquela casa, e toda aquela casa foi salva e batizada e cheia do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Através da nossa palavra, através da nossa pregação, pessoas são libertas, pessoas são transformadas. Ah, pastor, presbítero, mas eu não tenho dom da pregação. Olha, se pregação é dom, eu não tenho. Se pregação é dom, eu e você tem esse dom. Você tem um dom da pregação, porque a palavra do Senhor diz assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê, aí já não tem mais nada, você não tem culpa nisso. Aí já não é mais problema seu, é problema dele que não acreditou e com Deus. Você não tem mais problema, você precisa pregar. Olha para mim e fala, prega. Eu estava falando na sede há poucos dias, e eu dizia assim, olha que um certo filósofo falava assim, porque o que me preocupa não é o grito, o alarme dos maus. O que me preocupa não é o arrozoamento dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bens, é o silêncio dos bons. Já percebeu que os maus estão gritando e o bom está calado? Já percebeu que o mundo está gritando, mas a igreja está se curvando? Já percebeu que está começando a surgir várias ideologias, mas nós estamos começando a nos policiar para não falarmos alguma coisa e tomar algum processo, correr atrás do processo? Já percebeu isso? Meias verdades, você já não consegue mais olhar para o irmão e falar, tu está errado, irmão. Se converte, se arruma. Não, como é que você está? É dessa maneira, gente. Aí é por isso que nós temos crentes meninos, crentes covardes, crentes que quando a perseguição começar a chegar, quando as coisas começarem a apertar, evangelista Neilson, como é que nós vamos ficar pregando o evangelho para as paredes? Por conta de não querer ouvir a verdade, é como um remédio. Ela é amarga, sara. Ela é amarga, mas sara. Remédio é como aquela bezetacil lá no Brasil, que a agulha era infeliz de grossa, ela miserável, mas quando você tomava ela, era 5 minutinhos, você já estava top de linha, pronto para a próxima. A verdade é assim, ela faz você chorar, ela faz você gemer, ela faz você se humilhar, descer é um poço, mas quando você se levanta para cima. Estava Pedro lá, aí Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, eu te amo, Senhor. Aí o Senhor Jesus olhou para ele e falou assim, olha, apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro, tá certo, Senhor. Daqui a pouco Jesus novamente, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, eu te amo, Senhor, tu sabes. Aí daqui a pouco, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus, daqui a pouco novamente, Pedro, tu me amas? Agora imagina, o presbítero dele, o evangelista dele, olha para o missionário. Aí eu, tu me ama, seu pai?
Aí missionário, não. Primeira vez. Aí daqui a pouco vem a segunda vez. Missionário vai olhar para a cara. Mas tu está desconfiando por quê? O que está acontecendo? O que está rolando? Por que tu está perguntando tanto que tu me ama? Imagina Pedro aqui se interrogando. Aí a palavra do Senhor diz que Pedro se dobrou o joelho no chão. Aí desceu aquela corda lá clamejante aqui, falou: eu te amo, o Senhor sabe. Aleluia! Aí ele se lembrou das 3 vezes que negou a Cristo lá no passado. Aí Jesus falou assim: olha, apacenta as minhas ovelhas, olha, segue as minhas ovelhas. O Senhor, Ele quer te usar. O Senhor, Ele quer te usar, crente. Não seja crente menino. Não fique se abalando por qualquer coisa. A palavra do Senhor diz, e hoje na lição foi dita, para nós fugirmos das falsas doutrinas, fugir dos falsos ensinos. Se a gente liga a internet, vai buscar, às vezes a gente pregador está com preguiça, aí vai lá na internet buscar um pouco de conhecimento, a gente se sente que nem mulher. Quando está de frente para o guarda-roupa está hiperlotado, mas ela não sabe o que é que ela vai usar, o que é que eu vou usar hoje. É a mesma coisa na internet. Porque a gente fica com preguiça querendo buscar o fácil. Fica com preguiça querendo buscar o ligeiro, aí às vezes o ligeiro vem com pincelas de Satanás. Com pessoas sendo usadas por Satanás, assim como aquela jovem, e falando ali, acreditar nele, ali vai o nome de Deus. Aí imagina um monte de crente hoje ouvindo isso da boca de um endemoniado. Ó Jesus falando. Ó. Quantas vezes a gente já falou isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Satanás, ele é o pai da mentira, mas ele usa a verdade para te pegar. Olha, Satanás é o pai da mentira, mas ele usa a verdade para te pegar. E que verdade é essa? É verdade do teu passado. São acusações verdadeiras que aconteceram no teu passado. É isso que ele pega para te condenar. Aí contextualiza com hoje, aí te derrota, porque tu começa a ficar cheio de culpa, começa a ficar cheio de remorso, aí começa a ficar um monte de crente triste. Já não consegue mais conversar com o irmão, já não consegue mais confessar o pecado, já não consegue mais falar nada, porque Satanás ele arma tudo. Satanás ele vê assim, ó, um cara com chifre, cara de monstro, não é? Para te pegar. Vem com um cara de derrotar, não. Já Satanás vem como um anjo de luz. Ele vem com um sapatinho de lã. Para você falar assim, tem nada, vai ter nada a ver, deixa isso para lá. Satanás vem assim, ó, nada, aqui, pô, deixa para lá. Aí quando pensa que não, a gente já está no lamaçal do pecado, a gente não sabe. Aí, deixa eu falar uma coisa para você. Tu acha que Satanás quer matar mais crente nenhum? Tu acha que Satanás quer tirar crente nenhum de dentro da igreja? Tu acha que Satanás quer envergonhar crente? Não, ele quer te pegar você, destruir você e deixar você aí. Ele quer destruir a tua vida e quer te deixar aqui. Ele vai destruir a tua vida e vai, sabe por quê? Ele entendeu que uma laranja podre no meio de outra laranja, o que é que acontece com as outras? Apodrece. E o Senhor Jesus, Ele quer te ressuscitar. Se coloque de pé. Eu não vou abrir. Jesus ele só tem o melhor para aqueles que acreditam nele. Quem ama a verdade, quem anda na verdade. Eu sei que nesse mundo de hoje em que vivemos, nós precisamos nos habituar a algumas coisas, mas uma coisa a gente não pode deixar. A gente pode trazer coisas novas, mas a coisa que nós temos que nós não podemos tirar é a palavra de Deus. O irmão acabou de falar que recitou no meio da igreja, eu não sei se você ouviu, mas Deus ainda não mudou. A porta que era estreita não ficou larga, continua estreita. Olha, um caminho que era espinhoso